aqui. Está fechado seu microfone, não estamos te ouvindo. Ainda não sabemos fazer leitura labial. Bom dia, Tereza, bom dia. A comunidade eu já cumprimentei, vamos trazer o Raimon. E bom depois dia, eu vou deputado. Deputado, bom dia. Bom dia, Tereza, bom dia, Marcelo, bom dia, pessoal que nos acompanha, bom dia, comunidade. Bom dia, deputado, bem-vindo. Ô, Daphne, eu acabo de te mandar um link de uma colocação do Renê Silva, da Rede das Marés, que mostra a cena de agora de manhã, Vila da Penha. Eu não sei se você pode mostrar. É uma cena forte, com os cadáveres que estão sendo achados. São mais de 60. Eu prefiro pedir autorização primeiro aqui para a nossa diretora, que é a Daiane Santos, e aí, conforme for, eu passo. Então, fala com ela. Vamos com o deputado. Olha, como atrasou o último quadro, até já são 8h50, a gente teria muito pouco tempo. Vamos avançar aí no horário meu das 9, vamos avançar até onde for preciso, se for até 9h30, para a gente conversar com o deputado com mais tempo, né? Porque aqui já estourou muito. E vamos começar, deputado, fazendo a sua avaliação das últimas horas, desses acontecimentos tão trágicos e politicamente também tão nefastos, né? Tereza, Daphne e Marcelo, primeiro, parabéns por vocês serem o canal que são. Parabéns pela luta pela democracia, pela luta dos direitos humanos que o canal de vocês fazem. Parabéns ao 247. Eu, na verdade, infelizmente, não vou poder aqui me adiantar no horário, estender o meu horário, porque eu estou, inclusive, fazendo essa participação com vocês aqui do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Nós temos uma reunião agora, às 9h, com a ministra Macaé Evaristo, a bancada da democracia, a bancada de esquerda do Rio de Janeiro. Estamos aqui, a nossa Comissão de Direitos Humanos, para conversar com a ministra Macaé, para a gente ver, inclusive, também a participação, porque ontem foi anunciada a presença do governo federal numa possível reunião com o governador Cláudio Castro, mas nós também estamos querendo, enquanto Comissão de Direitos Humanos, que eu presido na Câmara Federal, insistir com a ministra Macaé que ela deve ir ao Rio de Janeiro com a comissão para a gente poder fazer uma atuação em loco. Esse é o primeiro ponto. Daqui a pouquinho essa reunião nossa começa com ela. Mas fazendo uma avaliação... Peraí, deputado, então, um minutinho. Para a gente se reorganizar, questão de ordem, como dizem vocês. Ótimo. Então tá. Olha, a reunião do governo federal com o governo do Rio, foi desmentida, digamos assim, não é bem a palavra não, mas foi anunciado pelos dois lados que ela não vai acontecer. Sinal de algum desencontro na organização, ou que o presidente Lula deu contra-ordem, não sabemos. Sei que já não está mais marcada essa reunião. E você fica conosco até o momento em que a ministra chegar, porque ministros também costumam atender na hora exata. Ela pode chegar às 9h15, até o momento que você puder ficar. Vamos lá. Se puder embarca, viu, Raimon? Se puder, embarca ela também aqui, que a gente conversa com ela também. Ela não vai, ele não tem condições de fazer isso. Ela está lá no gabinete. Ela está no gabinete, ele vai ser chamado. Você pede para te chamar na hora que ela entrar no gabinete. Já está organizado dessa forma, Tereza. Obrigado. Sempre muito prática, muito bom. Mas, assim, eu acho que a gente vive um momento, e é bom a gente começar com esses números, sabe, Daphne, Tereza e Marcelo? A gente vive numa perspectiva de que, na minha leitura, ou pelo menos daquilo que a gente tem visto, essa fotografia que o Marcelo falou e que talvez a gente tenha ela aqui exposta, essa fotografia diz exatamente para nós isso, né? Que aquele número de 60 mortos, 64 mortos, ele será muito maior, infelizmente. Eu teimo e tremo em dizer que nós podemos chegar a mais de 150 mortos nessa chacina, que é a maior chacina que a gente já viu, a maior covardia, o maior despreparo do governo do Estado, do governo de Cláudio Castro. Nós precisamos de entender, e eu disse isso ontem na tribuna, disse isso ontem na Comissão de Direitos Humanos, a Benedita da Silva subiu à tribuna para fazer a mesma coisa, a gente está dizendo, e a gente não tem vírgulas, nem pontos e nem parênteses para dizer, a gente diz rasgado, com o verbo
bem colocado. O governador Cláudio Castro é um incompetente e, na verdade, esta ação desastrosa da polícia no Rio de Janeiro, essa ação desastrosa... Opa! Caiu? Caiu. Não, voltou, Alguém ligou. voltou. Essa ação desastrosa no Rio de Janeiro, deputado, e aí interrompeu. Deve ter alguém ligando para ele. É alguém ligando para ele. É. Isso que é ruim, né? Vamos ver. Vamos ver se ele volta. Mas já estava aqui anotando a matéria que a gente vai dar da fala do Raimon. Já tem até o título. Opa, mas vamos lá. Vazou o cu do que pariu. Pode vir, deputado. Nós estamos lhe ouvindo. Está sem imagem, mas nós estamos lhe ouvindo. Mas já estava aqui anotando. Deixa o Raimon voltar, eu vou esperar ele voltar aqui. Mas a gente espera que ele volte, né? Porque, de fato, é muito importante. Quero saber quais são os pontos que eles separaram para estar nessa reunião com a ministra. Ó, caiu. Ele vai entrar de novo. Mas é importante saber que eles estão cobrando que a ministra venha ao Rio. Agora, sim, essa informação nova que a Tereza está trazendo, eu não sei de onde ela achou, de que não virá mais o ministro da Justiça ao Rio, é isso? Cancelar a viagem? Olha o Raimon aí. Eu acho que... Onde foi que eu li essa matéria? Eu li na grande mídia agora uma notícia sobre isso, eu acho que no Globo. Estou procurando aqui essa notícia, mas teve isso agora há pouco, a notícia é das últimas horas. Vamos escutar o Raimon. Minutos. Eu voltei aqui, pessoal, me desculpe, mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho a impressão, pelo que tenho visto, que nós passaremos, infelizmente, de 150 mortes nesta maior tragédia de chacinas que se sucedem. Né? É uma chacina continuada. Talvez esse seja o nome para essa chacina, talvez seja o nome para o governo chacineiro de Cláudio Castro. Quero lembrar aqui um detalhe, que não é detalhe. Quero lembrar que na semana passada, o governador Cláudio Castro esteve na Câmara dos Deputados e na Câmara dos Deputados ele disse literalmente, não tem acordo com a presença do governo no estado do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro os policiais federais não estão preparados para subir o morro. Olha a justificativa que Cláudio Castro dá. E por outro lado ele diz, a PEC da segurança pública não tem o apoio do governo do estado. Então, assim, quando o governo federal, e aí a gente viu no quadro anterior, falando da importância de o governo federal estar preocupado com isso, e o governo tem que estar preocupado com isso mesmo. O presidente Lula tem que tomar as ações necessárias, tem que fazer as movimentações devidas, mas é preciso a gente entender que quando o governador do estado aciona a polícia para fazer uma operação desastrosa como essa, e por outro lado, ainda ao final da operação, melhor, no curso da operação, ele diz assim, a nossa operação foi exitosa, a nossa operação foi vitoriosa. Isso é uma típica fala de quem não está se importando de ter as mãos sujas de sangue com o sangue de pessoas das comunidades do Rio de Janeiro. É bom a gente lembrar, e aí a gente não pode também deixar isso passar ao largo, quando a gente está falando, nós aqui queremos lamentar e nos solidarizar com as mães todas que estão chorando, com as mães dos policiais, com as mães dos civis, com as mães dos inocentes que foram assassinados, com as mães também das pessoas que tinham envolvimento com o crime e que, portanto, não mereciam a morte, porque o Brasil não tem pena de morte, o Brasil não tem execução sumária e, portanto, nenhuma morte, ela pode ser, na verdade, justificada. Então, a nossa solidariedade é com as famílias dos policiais, a nossa solidariedade é com as famílias de todas as pessoas que foram abatidas no dia de ontem no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Eu falo de chacina continuada, porque nós já viemos de Acari, já viemos do Jacarezinho, já viemos do Morro do Alemão, 2 chacinas já no Morro do Alemão, a terceira do Morro do Alemão e da Penha, nós viemos de diversas chacinas. E é bom a gente lembrar também que no governo Cláudio Castro, as 5 maiores chacinas do Rio de Janeiro, 4 são no governo Cláudio Castro.
4 são no governo Cláudio Castro. Então, quando a gente fala isso, a gente não fala isso na tentativa de desqualificar o governo, porque ele não precisa ser desqualificado. Um governo que diz que uma operação dessa é exitosa, ele já se desqualifica por si mesmo. Agora, tem toda uma rede, né, de informações de o presidente Lula falou isso, falou aquilo. Pega uma frase do presidente Lula, que pode ser uma frase infeliz. Quem de nós não tem frases infelizes? Quando falou, por exemplo, semana passada sobre a questão dos traficantes, né, tirada do contexto, e aí cria uma narrativa que, na verdade, dá para a gente uma impressão de que também essa operação é uma tentativa do Cláudio Castro de caputar, de alçar-se ainda mais eleitoralmente. Eu quero afirmar aqui mais uma coisa que, para mim, ela está muito evidente, muito evidente. Cláudio Castro faz, infelizmente, com o sangue das pessoas do Complexo da Penha do Alemão, faz disso um palanque eleitoral. Na verdade, o que a extrema-direita estava fazendo? Com seus equívocos, fazendo esse movimento, e eles agora, com isso, querem retomar, né, culpabilizando o governo do presidente Lula, como se o governo do presidente Lula fosse o culpado pela operação feita no Complexo da Penha. Tem questão eleitoral. Tem questão eleitoral do Rio de Janeiro, e isso é vergonhoso, vergonhoso. Eu tenho uma informação agora de uma fonte que o Lula deve se reunir com o ministro Sidônio e com Lewandowski antes de qualquer decisão. Então, está claro, né, que isso tudo é uma operação eleitoral, é uma operação de propaganda, que a coincidência do tempo aí ficou muito clara, né? Que é uma operação também do governador Cláudio Castro contra o próprio Lula, contra a popularidade e ascendência do Lula. Queria pedir para vocês comentassem. É uma informação que eu tive agora, que vai ter essa reunião de Lewandowski com Lula aí. Diga, Tereza. Olha aqui, a questão é a seguinte, o presidente chegou tarde, quem deu essa notícia de que não haverá ida ao Rio de Janeiro foi o Lauro Jardim no Globo. O Palácio Guanabara também declarou que não tem nada marcado com o governador. Tudo indica que o presidente Lula preferiu, ao desembarcar, primeiro se reunir ele com o ministro Rui Costa, com o ministro Lewandowski, né? Os que iriam ao Rio, o Lewandowski, o Rui Costa e o doutor Andrei, diretor-geral da PF. Tudo indica que o presidente Lula quer ele se reunir primeiro com seu staff, com seus ministros, e depois é que vai se encaminhar alguma coisa, porque essa reunião foi planejada, o Lula não tinha ainda desembarcado, né? Então, a gente tem que ver agora esses desdobramentos. Isso aí, eu acho que tudo está claro, sabe? Que o deputado fez, eu vou me privar de falar das razões, sabe, eleitorais e políticas que estão por trás dessa operação desastrosa, desrespeitosa e tudo mais, e me focar mais agora no que a gente pode fazer, o que pode ser feito do ponto de vista de, inclusive, apurar responsabilidades. Tereza, me permita só lhe interromper, Tereza, desculpe-me, mas assim, hoje, né, eu acho que é isso que você traz do Lula reunir-se com o Rui Costa, com a Polícia Federal, né, com o diretor-geral da Polícia Federal e com o Ministério da Justiça, o Lewandowski, e também com o Sidônio, porque também tem uma dimensão de comunicação. O Sidônio, né? Também tem uma dimensão de propaganda, né? E não que o Lula queira propagandear, mas quer, na verdade, fazer um recorte naquilo que é fake news, naquilo que é mentira, naquilo que é tentativa de engodo do governador Cláudio Castro nessa perspectiva eleitoral. E aí, hoje, né, agora às 9h da manhã, daqui a pouquinho, lá no Complexo do Alemão, o grupo que se organiza, o CPX, né, ali, o Alan Brum, os companheiros ali, Camila
a moradia, pessoal que cuida dessas discussões a partir da cultura e do desenvolvimento da educação no Complexo do Alemão, estão se reunindo. A nossa Comissão de Direitos Humanos mandou para lá 2 assessores nossos. Está indo lá o Divino e a Mariana, uma advogada e um assessor nosso do Gabinete do Rio. Estamos acompanhando de perto. Nós também, até para dizer dos encaminhamentos, nós também vamos partir para o Rio de Janeiro daqui a pouco, ou daqui a pouco não, no final do dia de hoje, e a nossa conversa agora com a ministra Macaé é para tentar sensibilizá-la de que ela deve também nos acompanhar numa investida. A nossa Comissão de Direitos Humanos vai fazer, hoje, na conversa com o Hugo Mota, vai fazer uma comissão externa da Comissão de Direitos Humanos para que a gente possa fazer uma diligência de emergência dos deputados, tanto do Rio de Janeiro ou de outros estados que queiram acompanhar pela Comissão de Direitos Humanos o caso do Rio de Janeiro. A gente vai também visitar e colocar-se lá à disposição dessa luta que o CPX está fazendo. E uma outra coisa, Tereza, que eu acho muito importante, é a gente cobrar do governador Cláudio Castro como é que vai ficar a assistência sociopsíquica das famílias de todas as pessoas envolvidas com esta barbárie que foi acontecida no Rio de Janeiro no dia de ontem. Pois é, nesse sentido aí das providências, o ministro Alexandre de Moraes ontem deu um despacho dando 24 horas para a Procuradoria-Geral da República se manifestar a respeito do pedido de informação sobre essa operação de alta letalidade, o pedido do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que está exigindo explicações do governo do Rio de Janeiro. É muito importante que as instituições, sobretudo as instituições nacionais, né, cobrem essa resposta do governo ou responsabilizem o governo por essas consequências tão trágicas. O Conselho Nacional do Ministério Público também está apresentando um pedido de esclarecimentos ao governador. A ministra dos Direitos Humanos, né, certo, vocês vão sugerir que ela faça essa cobrança, e eu tenho uma informação aqui preliminar de que o presidente Lula ele quer antes fazer um pronunciamento, né, fazer uma fala, naquela linha do que você disse. O governo federal tem que dar a sua versão dos fatos. Claro que o Lewandowski já fez uma fala muito esclarecedora ontem, mas o próprio presidente Lula deve esclarecer isso. Não houve pedido de blindado do governador do Rio, essa operação é de única e exclusiva responsabilidade do governador do Rio. O governo federal, em nenhuma instância, foi previamente informado de que haveria essa informação, e o governo federal continua empenhado em participar da Política Nacional de Segurança dos estados, mas a PEC da segurança não anda no Congresso por conta exatamente dos aliados do governador Castro, que são as bancadas conservadoras, as bancadas da direita, as bancadas ligadas aos governadores de direita, que estão até organizando uma reunião entre eles, tá? Então, só estou trazendo essas informações para a gente continuar. Importante. Deixa eu só acrescentar que ontem o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Rio, que é o doutor Júlio José Araújo, e o Defensor Público Federal, Defensor Regional dos Direitos Humanos, Thales Arcoverde, mandaram as mesmas cobranças direto para o Cláudio Castro. Querem saber como que foi organizada essa operação e se respeitou-se as decisões do Supremo na chamada DPF da favela, que o Cláudio Castro não gosta de respeitar. Critica. Claro. Isso mesmo, critica Marcelo. Porque controla. Quando o Raymond diz que ele reclama que a Polícia Federal não sobe o morro, é que lá no início do governo dele, ele queria continuar com aquela prática da Polícia Rodoviária Federal, durante o governo Bolsonaro, invadir as favelas junto com a PM. E aí Marcelo, o governo federal do Lula não deixou. Fala, Raymond. Marcelo, olha só, a ministra chegou aqui, mas antes eu queria dizer, até na linha da Tereza e de que você falou também, Marcelo, nós ontem, a Comissão de Direitos Humanos, nós oficiamos ontem a ministra Macaé, Direitos Humanos, o ministro de Segurança Pública e Justiça, Ricardo Lewandowski, o governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes, e aqui vale uma aspas,
o prefeito Eduardo Paes, nas suas, pelo menos pelo que eu apurei, não sei, não quero ser leviano, mas é bom lembrar que quem foi assassinado ontem foram munícipes do Rio de Janeiro. Embora seja uma... Caiu novamente, Daphne. Mas ele volta. Alguém ligou para ele. O Eduardo Paes fez vários pronunciamentos ontem durante o dia aqui no Rio, né? Pediu para tomar cuidado com as fake news, porque sim, aí começa toda uma elaboração aí nos grupos de WhatsApp, do apavoramento das pessoas, para além do que já estava acontecendo, que era apavorante mesmo, né? Então, o Eduardo Paes apareceu bastante aqui nas redes sociais, digamos assim. Mas o que ele disse essencialmente? O deputado, quando caiu, ele ia fazer uma crítica a uma declaração do Raymond. Não sei, do Eduardo Paes. Do Eduardo Paes. Ele introduziu a fala dele ali, dizendo isso. Olha, não quero ser leviano, mas o prefeito disse que... E caiu. Aí, lá vem ele. Eu não sei o que ele ia falar, né, Tereza? Mas vamos ver. Do que eu vi do Eduardo Paes, ele... Mas agora não precisa mais, Daphne. Ele voltou, vamos ouvir ele próprio. Eu não sei... Então, deputado, você ia criticar a fala do prefeito. Ouviu, deputado? Acho que caiu. Ele está sem som? Ele não está nos ouvindo. Deve ter alguém ligando. Quando não me escutam, liga... né? Pode falar, agora sim. Pode falar. Pode falar. Me escuta ou faço para assim, fazendo favor? Sim, pode falar. Então, eu estava dizendo que nós oficiamos ontem diversas autoridades. Dentre elas, oficiamos o prefeito, a Secretaria de Polícia Militar, a Secretaria de Polícia Civil, Secretaria de Segurança do Estado, o ministro Lewandowski, a ministra Macaé Evaristo, o procurador do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes. Então, a gente está fazendo essa movimentação toda. A nossa reunião agora com a ministra Macaé será uma reunião para a gente tratar de ações que tanto o Ministério de Direitos Humanos e a nossa Comissão de Direitos Humanos poderá ter em relação ao Rio de Janeiro. E depois, mesmo que a gente já esteja mais adiantado, eu mando uma mensagem para o Marcelo, mando um áudio para ele ou alguma coisa, para vocês atualizarem a informação da nossa reunião de agora. Pode ser assim? Peço licença para me retirar. Obrigada, Raymond. Tá certo, obrigada.